hoje, meus irmãos, está no Salmos 99, onde se fala a santidade de Deus. O Senhor reina e tremem as nações. Ele está sentado entre os querubins. Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e temendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo, e tu firmas a equidade, fazei juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-te diante dele, dos cabelos de seus pés, pois é santo. Moisés, Arão, entre os seus sacerdotes, Samuel, entre os invocavam o seu nome e clamavam, e o Senhor lhes ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, e eles guardavam os seus testemunhos, os seus estatutos que lhe dera. Tu o escutastes, ó Senhor, Deus, tu fostes um Deus que lhes perdoastes, ainda que tomastes vingança dos nossos feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e adorai-no no monte santo, pois o Senhor nosso Deus, Ele é santo. Meus irmãos, quando nós lemos essa palavra, ela vem nos falar sobre a santidade de Deus. E quando nós vemos a santidade de Deus, nós entendemos que nosso Senhor reina e Ele é santo. E nós devemos cada dia mais nos santificar. No versículo 1 começa falando que Ele está sentado entre os querubins. Que esse nosso Senhor, Ele é grande. E Ele está em Sião, no mais altos. E onde Ele deve estar mais alto e adorado entre todas as nações. Era assim que o mundo deveria ver o nosso Senhor e a grandeza do nosso Senhor, porque Ele está acima de todas as nações. E fala que louvam o teu nome, pois o teu nome é grande. Quando nós entendemos isso, nós podemos entender que esse nome, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, esse nome é um nome temível, fala. Ele é temível sobre toda a terra, meus irmãos. É um nome poderoso, onde no verso espiritual, ele se prostra para adorar o Senhor. Fala que esse nome é tão poderoso, santo, meus irmãos, que até mesmo os próprios demônios, eles não resistem a esse nome. Por isso que Jesus Cristo nos ensinou a invocar o teu nome. E com o teu nome nós seremos mais feitos do que Ele fez aqui na terra. E muitas das vezes nós nos esquecemos o poder desse grande nome. E quando nós começamos a ler, nós vemos que fala, pois Ele é santo. Ele é grande, o teu nome é santo. Então nós devemos, meus irmãos, todo dia nos lembrar disso, que esse nome tem grande poder. Muitas das vezes as pessoas esquecem disso e muitas das vezes usam o nome do Senhor em vão, meus irmãos, quando nós devemos nos saber reverenciar a esse santo nome, que tem todo o poder. E fala que também o poder do rei é o juízo. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, que Deus, Ele é justo. E Deus fala que Ele ama a justiça. E quem é justo, Ele pratica a justiça. Ele faz a justiça com lealdade. E não se aproveita do seu próximo. Ele não usa isso para se beneficiar a si próprio. Porque a justiça de Deus, ela tem que ser praticada todo dia em nossas vidas. É o que firma a equidade, a justiça. Exaltai o Senhor, nosso Deus. É que nós devemos todos os dias exaltar o nosso Deus, nos prostrar diante dele, nos prostrar com reverência. E a própria Bíblia vem mencionando esses três profetas nós vemos, que onde relata Moisés, Arão e Samuel. No versículo 6 nós podemos ver que estavam ali
Moisés, Arão e o sacerdote Samuel. E fala que eles estavam ali invocando o nome do Senhor. E quando eles invocavam o nome do Senhor, eles clamavam e eles os ouviam. Meus irmãos, quando você ora ao Senhor e clama ao Senhor com sinceridade, a palavra do Senhor fala que Ele ouvia. O Senhor ouvia os seus servos. E é o mesmo Deus, Ele não mudou. Quem ora, o Senhor escuta. Quem ora, o Senhor responde. Mas é necessário que você venha clamar a Ele. É necessário você buscar Ele com sinceridade. E fala que quando eles ali clamavam o Senhor, eles oravam o Senhor respondia a eles. Vinha uma nuvem, fala uma coluna de nuvem, vinha sobre eles e falava para eles, orientava eles. E fala que quando eles eram orientados pelo Senhor, naquela coluna, eles guardavam, meus irmãos. E para essas pessoas guardar, para nós guardarmos, meus irmãos, nós devemos ser, meus irmãos, obedientes. Somente guarda quem quer ser obediente. Só guarda quem quer escutar, quem deseja, quem almeja e quem realmente quer. Então, muitas das vezes, a gente menciona a palavra do Senhor, fala a palavra do Senhor, a gente evangeliza, a gente vem na igreja, mas a gente não guarda. Meu irmão. Então, muitas das vezes, as pessoas perguntam, por que não Deus, o Senhor, não me respondeu? Porque nós vemos exemplo aqui. Eles ouviam, eles obedeciam, o Senhor respondia e eles guardavam aquilo. E eram feitos de acordo com aquilo que o Senhor lhe falava. Então é necessário que eu venha praticar antes de eu clamar, mas que eu venha guardar. Mas que eu guardar, não somente, mas que eu venha também praticar. Se eu quero ter resposta do Senhor, eu preciso não somente guardar na tábua do meu coração, mas eu preciso fazer que isso flui. Eu preciso fazer que as pessoas também vejam a minha mudança, a minha transformação, a minha obediência ao Senhor. Para que eu possa contar testemunhos, eu tenho que guardar os seus estatutos. E tu, Senhor, em escutasse o nosso Deus, tu foste fortes e perdoar-te antes que tomasse vingança dos meus feitos. O Senhor nos escuta. O Senhor ainda continua sendo um Deus forte. Apesar das nossas fraquezas que nós temos, aqui a palavra do Senhor fala, o Senhor nos perdoa, ainda que tomasses vingança dos nossos feitos. Ainda que nós muitas vezes somos vingativos, somos pecadores, o Senhor ainda foste um Deus que perdoaste as nossas transgressões. E Ele continua nos perdoando. Ele continua nos dando oportunidade todos os dias para ser uma nova pessoa, para ter mudanças de vida, para que nós escutamos. Aqui tu os escutava. Então eu preciso escutar a voz do Senhor. Muitas vezes a gente escutamos tantas vozes que vêm ao nosso redor. Nós escutamos as vozes dos parentes, esposos, amigos, filhos, vizinhos. Nós escutamos tantas pessoas e tantos conselhos. Esquecemos de escutar a voz do Espírito Santo de Deus que fala na nossa vida. Esquecemos de escutar aquilo que Deus nos entregou para nós fazermos e deixamos de lado. Então vamos saber hoje quais são as vozes que você tem escutado hoje nesse dia. Você tem escutado, tem guardado, porque o Senhor ainda continua sendo Deus na nossa vida. Então aqui fala que quando eles guardavam, eles obedeciam e escutavam. Só se pode escutar, meus irmãos, e guardar e obedecer quem quer realmente ter compromisso. A gente mostra, nós podemos ver aqui que é a direção de Deus. Eles esperavam a resposta do Senhor. Eles eram direcionados pelo Senhor, meus irmãos. Então muitas das vezes nós somos direcionados por tantas pessoas e não deixamos Deus tomar o controle da situação na nossa vida. Queremos nós mesmos tomar o controle das nossas decisões. Quando nós falamos que nós somos servos do Senhor, que buscamos ao Senhor, então vamos nos achegar mais a Deus e escutar a voz do Espírito Santo de Deus, aquilo que Deus tem nos entregado para fazer, para nós ter direção. A palavra é essa, é direção.
a direção de Deus precisa estar na minha vida, porque eu ainda sou pecador, você ainda é pecador, nós buscamos todos os dias nos santificar. E nós não devemos esquecer de exaltar o Senhor nosso Deus e adorar o seu santo nome, pois o Senhor é nosso Deus e Ele é santo. Nós devemos nos saber reverenciar o Senhor e exaltar esse santo nome e adorar Ele em todas as circunstâncias da sua vida. Que você estiver passando, você adore o Senhor, porque Ele continua sendo o Senhor de nossas vidas. Ele continua sendo o Santo de Israel. E a sua santidade que vem até a nós, que nós devemos, então, praticar a justiça e nós sabermos que entrar por essas portas despertadas não é tão fácil, mas que nós entramos, meus irmãos, com louvores, com hinos e bendizendo o nome do Senhor, sem engano, meus irmãos, sem mentira, meus irmãos, firmando nossos olhos em Cristo, buscando o Senhor pela manhã, nos achegando a Deus e sabendo escutar, porque o Senhor, Ele não agrada aquele que pratica a iniquidade. Então está na hora de praticarmos a justiça e olhar nossos feitos e rever o que nós temos feito nos últimos tempos, ver que nossos corações eles são perversos e Ele nos afasta de Deus. O homem sem Deus ele não tem conhecimento e por isso pratica a maldade e por isso que ele é mau. Ele não se desvia da justiça, da injustiça. O seu olhar é atrativo para um coração desejoso naquilo que sacia a sua vida aqui carnal, não sua vida espiritual. Esse é o caminho da perdição, porque esse não sabe servir, esse não é temente ao seu nome, esse não é justo, e esses não sabem orar, não sabem guardar, não sabem escutar, e menos querem ser direcionados ao Senhor. É engano. Esses ficarão de fora da casa, porque isso é engano. Então hoje, em nome do Senhor Jesus, destrói todas as barreiras que tem impedido de você escutar a voz do Senhor, de você Hoje você tem andado por tantas direções, mas hoje, em nome do Senhor Jesus, escuta a voz do Espírito Santo. Segue a direção do Senhor. Ora, clama ao Senhor, porque aquele que clama, que invoca o seu nome, Ele ouvirá. Fala, Ele os ouvirá, porque eles clamavam. E o Senhor, mesmo Deus, Ele não mudou, meus irmãos. Ele continua atento ao nosso clamor. A todo aquele que se arrepende dos seus maus feitos e se convertem verdadeiramente dos seus maus caminhos, ele aprende, meus irmãos, a praticar com amor. Ele aprende a suportar os maus caminhos e ele obedece à voz do Senhor. Então que hoje nós viemos também nos santificar e lembrar que esse nome é santo e que Deus é a santidade. Então eu me santifico todos os dias, porque eu reconheço que o seu nome é tremendo e Ele é o grande de Sião e que está mais alto que todas as nações, pois Ele é santo e Ele firma a terra, porque Ele é tremendo e Ele pratica a justiça com aquele que é justo. Mas o caminho dos injustos, esse perecerá e será terrível os seus mal feitos naqueles grandes dias, meus irmãos. Então o Senhor vem buscar essas pessoas que louvam Ele, o teu povo, as suas ovelhas, porque o Senhor, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração a geração. Vemos nós nos apegar nisso, essa palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nessa tarde falar no seu coração e trabalhar e fazer você voltar a ter um compromisso. Talvez você esteja longe do Senhor, talvez você venha praticando injustiças, coisas terríveis, como falava aqui, mas em nome do Senhor Jesus,
Você ainda tem a oportunidade de se converter dos seus maus caminhos, de mudar a sua história, de mudar de vida, de entrar pelas portas do Senhor naquele grande dia. Porque o Senhor tem sido benignoso conosco, o Senhor tem nos guardado. Então, guarda os mandamentos, guarda aquilo que o Senhor te deu. Mas não só guarda, mas clama ao Senhor: Senhor, eu preciso, eu necessito. Mas também que vieste escutar. E quando você escutar a sua voz do Espírito Santo de Deus falar no seu coração, a orientação de Deus, faça, meus irmãos. Porque se é o Senhor garante, o Senhor está na frente. Em nome do Senhor Jesus. Amém? É o que temos hoje para você. Você que nos escuta hoje, está aqui. É um convite para nos achegarmos mais ao Senhor, a nos prostrarmos mais ao Senhor. Em nome de Jesus.